Não me surpreendeu, sinceramente, não me surpreendeu nem um pouco a declaração que fez há pouco, a ameaça que fez há pouco o senador Randolfo Rodrigues, que é o autor do pedido dessa CPI da pandemia. A ameaça que ele fez foi a seguinte: caso o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, minta na CPI, ele poderá sair preso de lá. Quem é que vai mandar pedir a prisão dele? O próprio Randolfo Rodrigues. Quem é que vai autorizar a prisão do general? O presidente da CPI, se tiver colhões para isso, o Omar Aziz, e o relator, Renan Calheiros, se tiver colhões para isso. E a maioria. Ora, mentir. Mentir ali na CPI da pandemia. Ali, a especialidade da maioria daqueles senadores ali, 7 dos 11, é justamente essa, a de mentir. Aliás, no meu blog de hoje, polibiobraga.com.br, vocês vão encontrar ali uma reportagem muito interessante a respeito de como identificar um mentiroso. Especialistas estão falando sobre isso. O mais curioso é que os especialistas, eles acabam reduzindo a pó algumas impressões ou percepções que a gente costuma ter a respeito de um mentiroso, né? Quando o sujeito começa a tremer muito, a ficar muito nervosinho, a tendência da gente é achar que ele está mentindo. Ou quando ele fica muito quieto, a tendência é achar que ele está mentindo. Os especialistas dizem que não é bem assim, não. É bom prestar atenção. Não é bem assim. Melhor do que isso seria o uso de um polígrafo, né? Bom, mas é essa CPI aí que está entrando na segunda semana, né? Na sua segunda semana. A primeira semana foi semana passada. Eu conversei hoje de manhã, inclusive, longamente, com o senador Luiz Carlos Reis, que é senador do PP aqui do Rio Grande do Sul, Partido Progressista, e ele é membro da CPI, é suplente. Mas o suplente pode ter uma atuação ativa durante todas as sessões da CPI. Eu até não sabia disso. Eu achava que suplente só teria algum tipo de participação em caso de falta do titular, mas não é assim. Na CPI, o suplente tem praticamente todos os direitos e prerrogativas dos titulares, menos o de votar. Só pode votar se faltar o titular. Pois bem, o senador Luiz Carlos Reis, eu pedi para ele me fazer um balanço dessa primeira semana. O senador aqui, gaúcho, ele é muito sintético, né? Ele é da base do governo. Ele é um dos 4 dos 11 senadores da CPI que está trabalhando do lado do governo. E o que me disse o senador Reis? Ele me disse, olha, os 3 ex-ministros que estiveram, os 2 ex-ministros e o ministro atual da Saúde que estiveram lá na CPI, não entregaram o que a maioria queria. O que a maioria queria? Queria que os 2 ex-ministros e o ministro da Saúde atual dissessem o seguinte, olha, esse governo agiu com corrupção durante todo esse período da pandemia. Até pelo contrário, os 2 ex-ministros, o Mandetta e o Tait, o atual, Queiroga, disseram que não tem nada, não tem nada de corrupção aí. Primeiro, eles queriam que dissesse isso. Segundo, que dissessem, não, o governo agiu com total incompetência, nós estamos no meio dessa pandemia aí, dessa crise da pandemia, mas essa crise mais aguda da pandemia por culpa do governo Bolsonaro. Também não serve nada. Enfim, os senadores ficaram lá a ver navios, né? Não deu nada, não deu nada. Eles esperam que essa semana consigam mais resultados aí, porque são esperados 3 novas oitivas aí, depoimentos, né? Bom, o que se pode esperar de uma CPI como essa aí, que tem objetivos claramente políticos, ideológicos e eleitoreiros? Uma CPI que foi
mandada instaurar pelo Supremo Tribunal Federal, numa total invasão de competência do Senado. O presidente do Senado, ele simplesmente se dobrou à vontade do Supremo Tribunal Federal. Ou porque é um covarde, ou porque achou de bom tom fazer isso aí, não por outra razão, senão a de ajudar a criar problemas para o governo. Ou, como muitos outros, criar dificuldade para vender facilidade. Mas, enfim, essa CPI está aí com esses objetivos, né? Políticos, ideológicos, eleitoreiros. Né? É esse o objetivo. E o que vai dar? O que o senador Reis me disse? Não vai dar nada. Vai ficar porrinhando o tempo todo. Nem autoridade moral ou ética tem uma CPI que tem como presidente o senador Omar Aziz, lá do PSD do Amazonas, né? Um homem que há apenas 2 anos atrás teve a mulher dele, que é deputada estadual, Nejme Aziz, presa como corrupta. Os 3 filhos presos como corrupto. Um compadre preso como corrupto. E ele só não foi preso na ocasião ali porque já tinha um mandato de senador, é ex-governador. As acusações contra ele e contra a família dele são de altíssima corrupção. Em alto grau, corrupção em alto grau. É o presidente da CPI. E o relator, a posição principal da CPI, quem é o Renan Calheiros. Eu preciso explicar para vocês, ou desenhar quem é o Renan Calheiros. Olha, é uma figura carimbada, né, da política brasileira. É um mau político, né? Um homem de instintos perversos politicamente. Está respondendo a 8 inquéritos por corrupção no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não anda nada. Ele é refém dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cúmplices, são cúmplices. Então, são as 2 figuras mais importantes dessa CPI. E são ambos inimigos do governo. Até porque eu pergunto para vocês, quem que é corrupto no Brasil que não é inimigo do governo? Qual é o corrupto brasileiro político que não é inimigo do governo Bolsonaro? Que não transige com a corrupção. Simplesmente não transige com a corrupção. Essa CPI, por exemplo, não conseguiu e não consegue encontrar absolutamente nada nesse campo da corrupção no governo Bolsonaro. Essa que é a grande verdade, né? Ali nós temos, então, de um lado, 4 senadores, entre os quais o Reis, aqui do Rio Grande do Sul, que estão trabalhando pela verdade, do lado do governo Bolsonaro, e 7 que não estão. Mas não esqueçam desse nome desses 7 aí, porque tá não só esse Omar Aziz, do PSD lá do Amazonas, ex-governador, como o senador Renan Calheiros, do MDB da Alagoas. Não estão só ele, está o Randolfo Rodrigues, esse do DEM aí, que é lá do Amapá, né? O Eduardo Braga, ex-governador, senador pelo Amazonas, o Humberto Costa, carimbadíssimo, líder do PT, o Otto Alencar, que é da Bahia, do PSD, e o velhíssimo Tasso Gereissati, lá do PSDB do Ceará. Né? Tá tudo junto aí, tucanos, PT, é o eixo do mal que eu chamo, né? Aquilo tudo ali, né? Corruptos, lulopetistas, né? Enfim, toda essa catrefa aí do eixo do mal que não concorda com as mudanças que vem sendo defendida por todos nós em praça pública desde as jornadas de 2015, que é restabelecer os princípios da legalidade, da moralidade nesse país e de restabelecer um ajuste de contas para que a economia volte a crescer de modo sustentado, gerando emprego e renda para todos nós. Eles não querem saber disso aí. Pelo contrário, eles sempre se cevaram e ganharam exatamente nesse lixo da devassidão moral e ética, né? No descontrole das contas públicas, na inflação descontrolada, na recessão, no lixo e na miséria humana
imaterial. Né? Essa é essa gente aí. Bom, o que o pedido para a instauração da CPI da pandemia foi feito com base no que por esse Randolph Rodrigues? Com base naquilo que ele chamou de omissão e ações erráticas do governo. Está bem assim. Esse é o requerimento dele, simples assim. O presidente do Senado nunca deu andamento a esse pedido, mas o Supremo, quando instado a se pronunciar sobre isso aí, resolveu invadir prerrogativas do Senado e mandou o Senado instaurar aquilo ali. O presidente podia ter a coragem cívica, o respeito legal de mandar o Supremo às favas, porque simplesmente, mais uma vez, o Supremo agiu com despotismo, usurpando prerrogativas do Poder Legislativo. Mas não fez isso aí, porque não lhe convinha. Lhe convém fazer isso aí que ele está fazendo, esse jogo sujo. E fez esse jogo sujo. Mas vejam que nas premissas básicas do pedido de instauração estão omissão e ações erráticas. Não tem nenhuma referência. Tem algum... do governo federal, hein? Não tem nada de corrupção. Não, porque se ele falasse em corrupção, nesse requerimento, o Randolph Rodrigues teria que pedir que fossem investigados também os governadores e prefeitos envolvidos em grossas maracutaias. Governadores como o do Rio, que foi cassado por corrupção, por mau uso de dinheiro enviado pelo governo Bolsonaro para o Rio de Janeiro. Ou teria que investigar o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que agora acaba de escapar do segundo pedido de impeachment, em função de quê? De malversação, de corrupção também, no uso de dinheiro federal enviado pelo Bolsonaro para Santa Catarina. O Amazonas, o Pará, mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Vários. Nós temos vários exemplos aí. Mas ele não tocou nisso aí. O Supremo mandou, não, vai investigar o governo Bolsonaro por ações, omissão e ações erráticas. Faço isso. Bom, claro, o Bolsonaro tocou a boca no trombone, né, e criou uma tensão política enorme, exigindo que também os governadores e prefeitos fossem investigados. Então, o senador Girão, que é da base do governo, ele imediatamente ingressou com um pedido junto ao presidente do Senado Federal para que a CPI tivesse também esse escopo de investigar governadores e prefeitos. Aí a dança fica mais ampla aí, né? No fim, se fizessem as coisas direito, eles teriam que ir muito mais longe, inclusive, dar uma olhadinha nesses grandes laboratórios internacionais e nacionais aí que estão fornecendo medicamentos e também vacinas. Né? Isso é que tem que fazer. Bom, na primeira semana o que eles fizeram foi investigar só o governo Bolsonaro. Não quiseram nem ouvir falar em transferência de recursos, em investigações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal nos estados. Nem quiseram tocar nisso aí, a não ser os 4, mas é 7 contra 4. De qualquer maneira, esses bravos senadores que estão ali na base do governo fizeram das tripas coração durante essa semana aí e conseguiram equilibrar os embates no âmbito da CPI. Né? O próprio senador Luiz Carlos Reis, com quem eu conversei essa manhã, ele tem se notabilizado por focar a questão do tratamento precoce. A maioria ali, 7-4, não quer nem saber de tratamento precoce, a não ser para atacar, para criticar, para investigar a possível maldade no uso do kit Covid, do tratamento precoce. E o senador Reis tem feito justamente o contrário. Está, a cada dia que passa, provando, por A mais B, que um dos maiores crimes que está ocorrendo aqui no Brasil, no combate à pandemia, é exatamente essa criminalização do tratamento precoce. O próprio Conselho Federal de Medicina, que a quem cabe dizer para os médicos o que eles devem ou não devem fazer, ou podem ou não podem fazer, o Conselho Federal de Medicina tem deixado claro, muito claro, que cabe ao médico decidir se faz ou não faz o tratamento precoce e decidir que tipo de medicamento deve ou não deve ser usado pelo seu paciente. Essa gente ignora tudo isso.
Prefere ficar com a opinião de jornalistas, como se jornalistas fossem médicos. Ou de políticos que não entendem nada do que estão falando aí. Ou de cientistas, ou sábios, entre aspas, como esses do presidente do Instituto Butantan, o Dimas Costa, como o ex-reitor Paulo Elau, aqui da Universidade Federal de Pelotas, aqui, como o presidente da Fiocruz e outros sábios e cientistas, entre aspas, que há apenas um mês atrás estavam prevendo que nesta época agora, no dia 10 de maio, estaria morrendo 5.000 pessoas por pandemia aqui no Brasil. Está prevendo isso aí. Eu hoje mesmo publiquei de novo. Toda vez que eu falo no número de óbitos que ocorre no Brasil diariamente, todo dia quando eu faço essa nota, eu coloco ali um link e digo, olha, há um mês atrás, vê o que disse o presidente da Fiocruz aqui. 5.000 mortos em maio, abril e maio. O que diz aqui o presidente Butantan? 5.000 mortos. A Universidade Federal Fluminense, 5.000 mortos nessa época. Há apenas 40 dias. Claro que a imprensa reverberando assim, ad náusea, esse tipo de informação. Para quê? Para alarmar a população, para intimidá-la, para subjugá-la, para deixá-la em casa, para destruir a economia, para que se estabelecesse um caos. O que aconteceu? Hoje, 1.052 óbitos. 5.000? Que 5.000 nada? 1.000 óbitos. Vocês podem ver os dados aí que estão no site coronavírus do próprio Ministério da Saúde. Então não aconteceu absolutamente nada disso aí. Então, tratamento precoce. É esse o foco que tem sido objeto da ação do senador Luiz Carlos Reis. Cada um dos 4 senadores, o Girão, por exemplo, que estão do lado da verdade, está pegando um caso específico e está trabalhando exaustivamente em cima desse caso. Então, o balanço aqui, finalmente, que eu posso fazer dessa primeira semana é o seguinte. Não me parece que o eixo do mal conseguiu estabelecer a sua narrativa nessa primeira semana, porque enfrentou uma oposição ali dentro da própria CPI, verdadeira, coerente, por parte da base do governo. E, por outro lado, o próprio presidente da República, os seus ministros, mas principalmente o Bolsonaro, tem conseguido contrapor uma narrativa contrária a essa narrativa do eixo do mal. E através de uma presença pública permanente junto ao povo brasileiro, vocês viram o que houve nessa motocarreata de domingo no Brasil, né? O presidente já disse que no dia 15 ele vai sair na rua junto. Bom, ontem ele já saiu, a motocarreata, mas dia 15 ele vai sair junto lá, no meio do povo mesmo, numa outra manifestação. Então ele conseguiu estabelecer um contraponto usando as redes sociais e utilizando-se até, inclusive, da própria mídia tradicional, que não consegue deixar de reverberar participações heterodoxas que o Bolsonaro tem produzido quase que diariamente em todo o Brasil. Então, a CPI, nessa primeira semana, ela perdeu. Eu não sei como é que vai se comportar agora nessa segunda semana, aí, porque eles vão ouvir 3 pessoas de novo. O presidente da Anvisa, o ex-secretário da SECOM, o Fábio Weingartner, que falou demais quando saiu da SECOM ali, ficou brabo, né? Porque aquilo ali, claro que o eixo do mal vai tentar tirar dele informações a respeito dessas contradições que ele deixou claro aí quando saiu, né? Mas é o que vão falar. E um dirigente da Pfizer vai falar. Enfim, agora vamos ver como é que vai acontecer aí com a convocação do ex-ministro, o general Pazuello, né? Tem muita gente que está com medo. Hoje mesmo eu publiquei um artigo aqui do Fábio Jaques no meu blog poliobraga.com.br, em que ele diz que ele está prevendo um desastre, depoimento do general Pazuello, porque o general Pazuello é um bom general, um bom militar, mas aquilo ali é um baile de cobra na CPI. Ele não é um político, ele é um
ele é um militar daqueles bem militar mesmo, né? Então, quando vai para o contraponto, ele não se sai bem num contraponto. Enfim, eu diria para o general Pazuello o seguinte: diga a verdade. Diga apenas a verdade. Por mais provocações que ocorram, diga só a verdade. É isso que tem que fazer, né? É claro que nós vamos continuar enfrentando isso ainda durante 2, 3 meses, né? Porque o objetivo, ao final e ao cabo, do Supremo Tribunal Federal, quando mandou o Senado instalar a CPI da pandemia, e dessa própria maioria formada dentro da CPI, o objetivo final e ao cabo, ou os objetivos, né? Ou um dos objetivos deles, é tentar paralisar o governo Bolsonaro. Eles vêm tentando isso desde o primeiro dia, o eixo do mal. Se não conseguir isso aí, eles vão tentar enquadrar o presidente Bolsonaro. E se conseguirem, o que eles querem mesmo, gostariam, era de derrubar o presidente Bolsonaro. E isso que está acontecendo nesse momento aí tem um caráter, evidentemente, de disputa antecipada eleitoral. No fundo, tem isso aí, uma disputa eleitoral antecipada. Outros aspectos são também periféricos, são importantes, mas não tão importantes quanto esse, né? Porque essa gente toda está apavorada com a perspectiva de que o presidente Bolsonaro possa ser reeleito no ano que vem. E eu acho difícil que isso não aconteça. Até porque essa gente toda, o único candidato que eles têm razoável, segundo mostram as pesquisas de intenções de votos, o único candidato que eles têm é um ladrão. Vocês imaginam uma disputa do ano que vem entre um mocinho e o ladrão? No tapetão, os ladrões têm ganho, mas quando vão para a Avenida Paulista, os ladrões nem se atrevem a sair na rua.